Ok. Comecei a gravar, eu vou share a minha tela para a gente poder começar essa aula de hoje. Nós vamos falar hoje sobre sexualidade relacional, sobre os contratos sexuais. Deixa eu abrir minha tela aqui. Aqui. Deixa eu só pôr a tela cheia. Perfeito. Nós vamos começar falando hoje sobre sexualidade relacional. Deixa eu ver se... Aqui. Sobre os contratos sexuais, né? E segundo a OMS, a sexualidade é a integração dos elementos somáticos, emocionais, intelectuais, sociais do ser sexual, que por meios que são positivamente enriquecedores, realçam as pessoas, a comunicação e o amor. Eu particularmente acho essa definição, assim, fabulosa. Como é, né? Explicando exatamente como é a sexualidade. Né? O que realça a comunicação e o amor, mas não esse amor, o amor romântico. Quando fala nesse amor, fala um amor como um todo, né? Como relações como um todo, não como o amor romântico apenas. Mas eu acho essa definição fantástica sobre a sexualidade. E a sexualidade relacional é o prazer compartilhado, de uma forma de fortalecer a intimidade, diminuindo a tensão ao lidar com os estresses da vida e do casamento. A sexualidade, ela energiza o vínculo conjugal e favorece os sentimentos especiais entre o casal. E quando ela não está presente ou é disfuncional, tem um poderoso papel negativo, esvaziando o casamento de vitalidade e intimidade. Isso já dizia McCartney, né, em 1997. Então, quando a sexualidade ela não está presente, quando ela é disfuncional no relacionamento, ela tem um papel muito negativo. E uma das maiores causas, né, de divórcios nos primeiros 2 anos de casamento, um dos motivos, entre alguns, né, entre infidelidade, entre incompatibilidade e tal, tá também os problemas sexuais. Então, quando alguma coisa está disfuncional, precisa ser ajustada, porque isso vai trazer algo muito negativo para esse relacionamento. Então, é importante que o casal faça esses ajustes. A gente entende que quando a gente passa a ser um casal, né, a morar junto, dividir o mesmo espaço. Quando a gente fala em sexualidade relacional, quando a gente fala em casamento, a gente fala não só no casamento aquele formal, né, de papel passado, aquela que assina contratos e tudo mais, não é esse. É todo tipo de relacionamento que se vive sobre o mesmo teto. Né? Às vezes o casal ele mora no mesmo lugar, divide o mesmo teto, mas eles ainda se denominam namorados. Né? Mas a gente entende que quando o casal está dividindo o mesmo espaço, o mesmo teto, isso é uma relação. Isso tem um peso como se fosse um casamento mesmo. Né? Então, é importante a gente definir esses papéis também, essas responsabilidades, porque ficar se denominando apenas como namorado, talvez a gente esteja deixando de lado algumas responsabilidades que o relacionamento requer. Né? Então, é importante a gente
entender que quando a gente quando a gente se propõe a dividir o espaço com outra pessoa, quando a gente está num relacionamento, a gente tem que entender que que cada um de nós tem um sistema educacional, familiar, né? Então, eu tenho o meu sistema e o meu parceiro tem o sistema dele. E aí, quando a gente se junta, esse casal ele precisa entender qual é o sistema dos dois, criar um novo sistema para eles, entendeu? Porque aquilo que a gente sempre fala, né? Quando eu sempre falo que a gente traz a nossa mochilinha emocional. Cada um de nós recebe dos nossos pais uma mochilinha quando a gente nasce. E lá dentro eles vão colocando várias questões, né? Os medos, os tabus, os preconceitos, os conflitos, valores, princípios, enfim, coisas boas, coisas nem tanto. E aí o seu parceiro também recebe essa mochilinha. Então, quando a gente se junta, cada um de nós, a gente abre a nossa mochila, né? E fala agora, pega, vamos ver se a gente dá conta disso. Então, assim, cada um de nós, a gente foi criado dentro de um sistema, foi educado dentro de um sistema. E aí, quando a gente se casa, os conflitos, muitas vezes, eles aparecem porque a gente quer impor o nosso sistema para o outro. Quando, na verdade, o casal precisa criar o seu próprio sistema. Que, a partir dali, os filhos desse casal vão viver sobre esse sistema também. Mas é o sistema daquele casal, dessa família. Uma nova família se constituiu. Então, assim, não que a gente tem que deixar os nossos valores para trás, não é isso que eu estou falando. Mas o casal precisa criar um sistema deles. Eles precisam aprender a criar esse sistema. E cuidar desse sistema. Zelar desse sistema. Certo? Né? Então, assim, aí é quando os conflitos aparecem, né? Quando eu quero impor o meu sistema, o sistema que eu recebi da minha família, aí vem ele, não, mas eu recebi esse tipo de educação, esse tipo de sistema, então, isso vai gerando muito conflito. Quando você não tem uma boa comunicação entre o casal, isso pode gerar longas discussões, né? Sérios problemas aí para esse casal. E aí é importante a questão do contrato sexual, né? Porque, assim, quando a gente fala desses sistemas todos, a educação sexual não está fora disso, né? Cada um de nós recebeu um tipo de educação sexual diferente. Imagina. Cada um de nós recebeu esse tipo de mochilinha, né? Com várias situações. E a educação sexual não foi diferente disso. Então, eu recebi um tipo de educação, e aí o meu parceiro recebeu também lá do jeito dele, da família dele, recebeu outro tipo de educação. E aí a gente se junta. E aí eu quero impor o meu sistema, ele quer impor o sistema dele porque ele acha que o sistema dele é melhor, eu acho que o meu sistema é melhor, e assim vão se criando os conflitos. Então é importante que esse casal aprenda a criar, a moldar o seu próprio sistema e cuidar desse sistema com carinho. Eu falo sempre que o casamento é um filho, né? Um filho mais velho. E a gente tem que cuidar, porque a gente quer com um filho. Ele cresça, seja feliz, seja próspero, né? Deseja tudo o melhor para esse filho. A gente cuida dele com muito amor e carinho. E assim a gente tem que cuidar do nosso relacionamento, assim a gente tem que cuidar do nosso casamento, como um filho mais velho. E aí é muito importante a questão do contrato sexual. Né? O que é um contrato? O contrato é um acordo firmado por duas ou mais pessoas, né? Capaz de criar, modificar ou extinguir direitos ligados à interação, né? Aí, neste caso, na interação sexual, quando a gente está falando de contrato sexual. Certo? Esse contrato ele pode ser, não precisa ser por escrito, não, mas ele precisa ser falado, as duas pessoas precisam saber, precisam
precisa ser comunicado. Agora, uma pergunta, vocês acham que a comunicação ela pode acabar com o contrato sexual? Que tipo de comunicação? Alguém estava tentando entrar, e eu admiti, mas não entrou. Enfim. A comunicação, se ela for falha, se ela não for bem transmitida, ela pode sim acabar com o contrato sexual. Sabe por quê? Porque nós carregamos muitas crenças, nós carregamos mitos, tabus em relação à sexualidade, que impedem que uma comunicação sobre sexo seja confortável. Às vezes a gente conversa com o nosso parceiro, com a nossa parceira, sobre tudo. Nós temos longos e adoráveis bate-papos, conversamos, passamos horas conversando, rindo, uma perfeita harmonia. Mas quando se trata da nossa sexualidade, quando se fala sobre sexualidade, a gente não consegue ter essa comunicação clara, objetiva, por conta da educação que a gente recebeu, por conta das crenças, dos mitos, dos tabus. Então, assim, não pense que comigo é diferente, eu também já passei por isso. Por mais que hoje eu estude sobre sexualidade, hoje já não, a gente, né, com o tempo que você vai estudando, você vai aprendendo, mas eu tinha também muitas crenças, eu tinha também muitos mitos, muitos tabus, por conta da educação que eu recebi. E está tudo certo, né? Meus pais, não vamos culpar nossos pais por causa disso, porque eles também receberam, ou nós ainda recebemos alguma coisa, talvez nossos pais não tenham recebido nada ou nenhuma informação sobre a sexualidade. Então, a nossa geração ainda tem, no meu caso, tinha menos, porque a internet surgiu já depois, mas hoje a gente tem, né, informações ao alcance aí da nossa mão. Então, essa geração ela já está vindo mais livre dessas crenças, desses mitos, desses tabus, a gente já fala mais sobre sexualidade com uma maior naturalidade. Mas ainda assim, por conta de coisas que estão aí instaladas, né, no nosso sistema, ainda na nossa cognição, a gente tem dificuldade de falar sobre sexualidade com o nosso parceiro. Por mais íntimos que a gente seja, por mais intimidade que a gente tenha. Às vezes a comunicação sobre a sexualidade, ela não é fácil. Ainda é difícil. Então, a comunicação, ela pode, sim, acabar com o contrato sexual. Uma coisa que a gente também precisa ter muito cuidado no falar, é porque essa comunicação, às vezes, a gente comunica de forma errada, né? Através de comparação, de julgamento. Às vezes a gente quer, ao invés de falar sobre uma debilidade nossa, a gente acaba apontando um defeito do outro, culpando o outro. Então, a questão da comunicação entre o casal, principalmente nessa parte da sexualidade, ela tem que ser muito clara e objetiva. Por isso, a importância do contrato sexual. Tem coisas que precisam ser ditas. Já ouviram aquela frase? O óbvio precisa ser dito? O óbvio precisa ser dito. Eu não posso achar que o outro vai adivinhar as coisas, o que eu estou pensando, o que eu quero, o que eu gosto, como eu gosto, que isso eu não gosto, que isso me ofende, que isso fere os meus valores. Se eu não falar, ele não vai saber. Então, a comunicação é muito importante no relacionamento como um todo, e ela pode acabar, sim, com um contrato sexual. E aí a gente vem com o ajustamento conjugal, né? Que é uma característica da dinâmica do relacionamento que trata do nível de concordância dos parceiros em relação aos diversos aspectos da vida em comuns, né? Como os filhos, dinheiro, tarefas, etc. Tem que haver esse ajustamento, né?
Por isso que quando a gente fala que o casal mora junto, mas eles são namorados, né? Como é isso, né? A gente está dividindo o mesmo teto, mas a gente não tem essa dinâmica, né, de concordância entre várias situações do nosso dia a dia. Então, esse ajustamento ele precisa ser feito em relação né, a tudo que vai acontecer nessa dinâmica do casal. Isso tem que estar em comum acordo. E a química, né? A química que é um sinônimo de ajustamento sexual, onde a redução da necessidade de negociação das preferências, porque quando a gente não tem química, né? Eu gosto das mesmas coisas que ele gosta, ela gosta das mesmas coisas que eu gosto, e está tudo certo. Então, isso vai se dando de forma natural. E esse ajustamento, ele determina o quanto o casal concorda e o quanto precisa ser negociado, né, com relação aos aspectos sexuais. E aí, quanto maior a necessidade de negociar, maior é o desafio da comunicação. Porque quando a gente fala, né, das questões do ajustamento sexual, tem muita coisa envolvida nisso. Né? Depois, lá na frente, eu vou passar para vocês o que tem nesse contrato e a gente vai falar sobre isso. Tem muita coisa envolvida na questão sexual do casal. A forma como cada um gosta, o que gosta, como gosta, a frequência, enfim. Isso tudo precisa ser falado, negociado. Não que precisa ser escrito, não precisa ser um acordo firmado em cartório, não. Mas precisa ser falado e os dois precisam entender. A gente aparece em muita situação no consultório de casais, né? Procuram para terapia e um caso mesmo, um paciente, né? O casal, o homem procurou, né, a terapia e ele falava, mas olha, ela não fala nada. Ela não diz se está gostando, se não está gostando, não manifesta nenhum tipo de reação. E aí ela em terapia, né, na sala junto, ela falou, não se preocupe, que quando não estiver bom eu te falo. Será que fala mesmo? Será que a gente fala? Não fala. Né? Não é assim, se não estiver bom eu te falo. Se falar ainda ok, mas na maioria das vezes não fala. Né? Na maioria das vezes não fala. Então, a gente precisa comunicar, certo? A gente precisa comunicar, senão não funciona. Se a gente não falar para o outro o que a gente sente, o que a gente gosta, o que a gente não gosta, o que me faz sentir mais reprimida, o que me solta, a gente vem de muitos tabus, a gente vem de uma educação muito repressora, muito castradora. E por mais que a gente leia, se informe e ache que a gente é open mind, que a gente já está tudo certo, a gente tem umas travas que dificulta na hora do vamos ver, na hora H. Não é verdade? Estou mentindo? Estou falando mentira aqui? Não, né? Tenho certeza que não. Então, assim, a gente precisa ter esses cuidados, né? De saber comunicar, saber falar para o outro que as nossas preferências. Quando a química, né, a gente tem muita coisa em comum, a coisa vai fluindo mais naturalmente, a gente vai descobrindo coisas novas. Mas quando essa química não existe, ela precisa ser trabalhada, aí vai ficando mais difícil, mas não é impossível, tá, gente? Alguns ajustes a gente vai fazendo com que as coisas vão funcionando, certo? E aí, né, o que a gente coloca nesse contrato sexual? Tudo.
tudo que a gente quiser colocar. Coloquei aqui alguns exemplos, mas no contrato sexual a gente põe tudo aquilo que a gente acha necessário. O que deve ter nesse contrato é como que é feito o convite para o sexo. Porque às vezes a gente tem, nós, mulheres, um homem aqui, que bom. Eu gosto quando tem os homens estão assistindo, assistem às aulas, porque eles percebem que eles também sabem receber uma educação um pouco mais aberta em relação à sexualidade, mas sabem tão pouco quanto nós, mulheres, né? Então, a gente vai aprendendo juntos, isso é importante. E, às vezes, o homem, ele é muito cobrado, né? O homem, ele tem que ser... ele não pode falhar, ele não pode fugir, né? Ele não pode nunca negar fogo, ele tem que estar sempre em posição e estar sempre disposto, né? E nem sempre é assim, né? Nós somos seres humanos, a gente tem uma série de atividades e de rotinas, e às vezes a gente se sente cansado, e às vezes um parceiro tem mais vontade que o outro, e está tudo certo, está tudo bem, o casal só precisa ajustar essa química, ajustar o que é bom para os dois, certo? Então, assim, às vezes, nós mulheres, né, voltando lá ao que eu queria dizer, nós mulheres fomos educadas a nunca procurar os nossos parceiros, sempre esperar por eles procurar a mulher para o sexo. Porque a gente veio daquela educação que o sexo era feito para procriação, era só para isso. Né? Então, o homem é que tinha que procurar. E a mulher tinha que aceitar, não tinha outra opção também. Né? Ela não podia recusar. E hoje não. Hoje não tem mais isso, a gente sabe que todos nós temos necessidades, e uns mais, outros menos, e a mulher tem tanta necessidade quanto o homem, porque a gente tem essa questão também de que o homem tem muito mais necessidade para sexo do que a mulher. Mentira! Não é porque nós fomos reprimidas, mas a mulher tem tanto quanto o homem, ou mais, muitas vezes. E está tudo certo, tudo normal com ela. Então, mas nós somos educadas a não procurar nosso parceiro. E aí, às vezes, quando a gente procura, né, tem a questão de negar, né, de não querer, e também, a gente também tem esse direito, tanto o homem quanto a mulher tem o direito de não querer sexo naquele momento, só que para nós, mulheres, quando a gente procura o nosso parceiro e ele não quer, como é que a gente se sente em relação a isso? Né? Muitas vezes, a maioria de nós, a gente se sente rejeitada, a gente acha que o marido perdeu o interesse, tem uma série de coisas na nossa cabeça por conta da educação que a gente recebeu, que a gente precisa trabalhar em nós mesmos, mas é isso que passa na maioria das vezes na cabeça da mulher. Né? Porque já nós não fomos educados para procurar, e quando a gente procura, a gente recebe um não, a gente é rejeitada, passa mil e uma coisa pela nossa cabeça. Então, essa questão de como será feito o convite para o sexo. É importante estar claro isso entre o casal. Muitas vezes também o homem procura a mulher, assim, tem situações entre o casal, às vezes a mulher está lá na cozinha, lavando louça, fazendo alguma coisa, aí o homem vem, chega por trás, e aí a mulher, não quero, sai, me larga, estou ocupada, você não sei o que. Muitas vezes tem um homem aqui, se eu falar bobagem, você pode levantar a mão e dizer, olha, abrir seu microfone e dizer mentira. Muitas vezes o homem faz isso, não é que ele quer sexo naquela hora, não, ele só está, tipo, preparando para mais tarde, para a hora oportuna. Não é necessariamente que ele vai querer sexo naquele momento. Né? E às vezes essa mesma mulher que reclama que o marido não procura, quando ele faz isso, ela tem esse tipo de reação. Então, entende como essa questão sexual, ela precisa ser trabalhada muito e muito e muito no relacionamento. Outra questão que precisa estar no contrato sexual é as preliminares. Negociar as preliminares. Tem, não vai ter? Como é que eu quero? Como é que eu não quero? Porque a maioria das mulheres reclamam também da questão, né? Que às vezes o homem ele quer pular essa etapa.
Nós, mulheres, precisamos de um tempo um pouco maior que os homens para estar pronta, né? Quem me acompanha aqui sabe que eu falo da resposta do ciclo sexual humano, que é desejo, excitação, orgasmo e resolução. Então, a mulher, para ela estar excitada, ela precisa de um tempo, às vezes, maior que o homem. O homem é muito mais rápido. Então, a preliminar, ela vem para ajustar isso. Então, a mulher, ela precisa desse tempo, ela precisa dessas preliminares, para estar pronta para o orgasmo, estar preparada para o orgasmo. Outra coisa que precisa ser ajustada como falam quando querem mudar de posição. Às vezes a gente leva o sexo tão assim certinho, tem que começar e terminar, não pode ter nenhuma quebra nesse meio, tem que ser uma coisa estruturada, sabe? Tipo um roteiro. E não, gente, não precisa ser assim. Pode ser mais leve, né? E às vezes essa questão das posições, né? Às vezes você não tem, você tá ali, a pessoa está ali numa posição só, você já está cansada, aquilo já não está legal, e aí você não consegue falar para o outro que você quer mudar de posição, quer fazer diferente, provar alguma coisa diferente, mudar, né? Sair daquela posição e ir para outra. Então, é importante esse tipo de comunicação entre o casal. Ter essa liberdade de falar um para o outro. Tanto o homem para a mulher, quanto a mulher para o homem. E a mulher não precisa esperar para o homem fazer isso. Ela pode e deve tomar iniciativa. Outra coisa também precisa saber comunicar quando não querem sexo naquele momento. Eu esqueci de falar lá na questão de como ser feito o convite para o sexo, né? Muitas vezes, aí eu pergunto, né, às vezes para o paciente, como é que você faz? Eu coloco, né, geralmente a mulher fala assim, eu coloco uma lingerie diferente, uma lingerie especial, mas ele não nota. Às vezes o marido não nota mesmo, mulherada. Às vezes eles são assim, um meio desligado. Né? Então não adianta colocar uma lingerie. Naquele dia ele não está na vibe, ele olhou, ele nem percebeu que você colocou uma lingerie diferente. A não ser que você fale, olha, essa lingerie, quando eu colocar ela, é porque eu estou afim. Aí vai ficar claro isso. Né? A mesma coisa o homem também. Então, são coisas óbvias, mas que precisam ser ditas. Outra coisa é quando comunica que não querem sexo naquele momento. Eu falo, olha, né, não quero. Hoje eu não quero, não estou afim. Está tudo certo, tanto para o homem quanto para a mulher. Claro que quando há uma repetição disso, desses eventos, a gente precisa ver o que está acontecendo. Mas uma vez ou outra a gente não vai querer mesmo. Tem várias situações que a gente não está na vibe. Que a gente não quer, está tudo certo. A frequência, né? Frequência sexual. Isso também, gente, isso vem muito, muito, muito no consultório, pacientes reclamando disso, porque às vezes essa questão do ajuste da frequência, gente, o que é bom para um casal não é bom para o outro. Tem gente que gosta de sexo todo dia, 2 vezes por dia, toda semana, 3 vezes na semana, uma vez na semana, uma vez no mês, uma vez a cada 15 dias, enfim. Esse é o casal que vai encontrar o melhor para ele, mas é para os dois, certo? Eu sempre falo, quem me segue sabe disso, que o prazer, ele é responsável, o teu prazer é responsabilidade tua. Você tem que ir para a cama pensando no teu prazer, fazendo a memória das relações anteriores, a mulher relembra muito isso, ela tem essa memória, se as relações anteriores foram prazerosas, ela vai querer sim repetir. Agora, se as experiências anteriores não foram tão boas, ela já não, né, não tem tanta vontade de repetir aquela experiência. Então, só que neste caso,
né? Quando a gente está falando em contrato sexual, a gente tem que pensar no outro, sim, também. Né? Então, quando a gente fala nesse contrato, como eu falei lá no início da aula, não sei se estava todo mundo presente, cada um de nós tem um jeito, tem um sistema, né? Nós não somos iguais, né? Quando a gente está falando, se há química, ok. Agora, quando não há essa química, precisa ser construída, ela precisa ser adaptada, eu preciso também pensar no outro, não só em mim. Então, o que é bom para mim, mas o que é bom também para minha parceria? O que ela gosta, o que ele gosta? Para mim, eu não gosto de sexo oral, por exemplo, mas a minha parceira gosta, meu parceiro gosta. Então, eu vou me adaptar a isso. Não fazer só para agradar o outro, mas eu preciso também abrir mão de algumas coisas e fazer para o outro aquilo que eu também quero que o outro faça por mim. Né? Há uma questão, por isso que tem que ter comunicação, por isso que tem que ter diálogo, a gente tem que se adaptar, a gente tem que se ajustar, não fazer só aquilo que a gente quer, da forma como a gente quer, a gente tem que pensar no outro, certo? Então, essa questão da frequência é importante. O que é bom para mim? Eu gosto de todo dia. Mas minha mulher não gosta, meu marido acha que 3 vezes na semana tá bom. Tá, então nós vamos sentar e vamos conversar e vamos ver o que nós dois conseguimos chegar num acordo que seja bom para os dois. Não sei se vocês viram na internet, a Jennifer Lopez, ela, não sei se casou, enfim, tá noiva, eu sei que ela colocou no acordo pré-nupcial dela que ela queria, acho que sexo no mínimo 5 vezes na semana. Ela colocou esse contrato pré-nupcial, firmado em cartório. Não sei se é verdade, não sei, mas enfim, saiu esses boatos na internet. Né? Então, assim, é importante, gente, essas coisas serem conversadas. Depois eu falo, não precisa estar registrado em cartório, mas o casal precisa conversar sobre isso, precisa saber o que é bom para o outro, o que o outro gosta, como ele gosta. Da mesma forma, o meu parceiro, a minha parceira precisa saber o que eu gosto, como eu gosto. Precisa ser falado. Né? Às vezes, durante a relação, o casal, enfim, às vezes falas, por exemplo. Né? Já teve situações de pacientes que vêm até mim e falam, olha, eu fui, né, ficar com uma pessoa e a primeira vez que a gente saiu, ele falou várias coisas lá na cama que eu não gostei, eu me senti ofendida, enfim, me brochei, não consegui, aquela coisa toda. E aí, e o que acontece? Deixa eu admitir alguém aqui. E o que acontece? Por que isso acontece? Lembra que eu falei da questão da comunicação? Por causa das nossas crenças, dos nossos tabus, dos nossos preconceitos. Então, a gente precisa... Claro que, às vezes, num primeiro encontro, você já... parece que a pessoa põe tudo a perder. Mas não, né? Não vamos dizer, não, olha, bom, tem como ajustar, tem como conversar. Se a pessoa vale a pena, se vale a pena um segundo encontro, né? Eu acho que dá para conversar e essas questões podem ser ajustadas. Mas, assim, começa daí. Às vezes, o teu parceiro ou tua parceira gosta de um sexo mais barulhento, né? Mais comunicativo. E o outro não, o outro já é mais tímido, não gosta de falar, ou fala pouco. E, às vezes, essas palavras que são ditas ali, ou situações práticas, né? As práticas devem ser, né? Aí é um novo, o que a gente também tem que constar, né? No acordo, as práticas sexuais, que cada um gosta. Eu gosto de sexo oral, eu gosto da posição 69, eu gosto de usar
acessórios, vibradores, enfim, gels e várias coisas que tem aí para apimentar o relacionamento, mas daí a minha parceira não gosta, o meu parceiro não gosta. As coisas precisam ser faladas. As posições, vocês não precisam decorar o Kama Sutra, né? Mas tem gente que gosta de uma posição assim, outra sala. Mulher, até às vezes, tem posições que facilitam a mulher chegar ao orgasmo na penetração. Tem outras que não. Tem algumas mulheres que, em algumas posições, elas se sentem desconfortáveis, porque às vezes o pênis do marido é um pouco grande, machuca. Né? Então, essas coisas precisam ser faladas. Tudo isso precisa estar no contrato. E esse contrato, gente, não é uma coisa rígida, não. Eu fiz esse contrato e agora a gente tem que seguir isso aqui. Não, ele vai mudando, ele vai se ajustando com o passar do tempo. Né? As coisas vão mudando, e conforme isso vai mudando, esse contrato ele também vai mudando, ele também vai se modificando, vocês vão ajustando ele. A questão das traições, né? O que é traição, o que não é traição, às vezes já recebi pacientes também reclamando, olha, peguei meu marido se masturbando no banheiro, como assim? Achei aquilo uma traição, e às vezes o cara não era, né? Para ele estava só, tá tudo certo, sabe? É muito normal no relacionamento, dentro de um casamento, dentro de um relacionamento, o homem se masturbar, a mulher se masturbar intimamente, porque às vezes ela queria, né, só queria um contato ali íntimo com ela mesma, com ele mesmo, mas nesse caso, para essa paciente, ela se sentiu traída pelo marido, porque pegou ele se masturbando. A questão de vídeos eróticos, vídeos pornôs, muita reclamação a gente tem, a maioria das vezes por parte das mulheres, né? Porque às vezes o marido ia deitar mais cedo, e aí quando ela chegava lá, ela demorava, porque ela sabia que quando ela chegasse lá, ele estava assistindo filme pornô, claro, ele estava assistindo ali para ir se preparando, mas ela não gostava, ela se sentia ofendida e não sabia comunicar isso para ele. O que acontecia? Ela acabava evitando de ir para o quarto do casal, demorava para ir, para evitar esse confronto. Então, não falar não vai resolver, só vai abrir um espaço entre o casal. Tem que ser falado. A duração. Quanto tempo dura a relação sexual? O que é bom para mim, o que é bom para ele, o que não é? Que momento do dia? Né? Isso é uma outra questão muito, muito complicada também, porque o casal precisa encontrar esse equilíbrio, que às vezes o casal quer, o marido quer à noite, quer de manhã, o homem gosta muito às vezes de transar de manhã, tal, aquela coisa, já acorda, né, naquela vibe, e a mulher não gosta. Para mim, eu sou da noite, eu sou do dia, e aí esse desencontro, então o casal ele precisa encontrar um jeito dos dois, né, se adaptarem a isso. Outra questão também é a questão da contracepção, do sexo seguro, e várias outras situações aí que eu não relacionei aqui, que precisam ser contratadas, precisam ser faladas. Se não forem conversadas, se não forem faladas, vai haver aí uma situação, né, vai ficar desajustada. E aí vai vir as reclamações. O casal ele se entende, ele se ama, ele se dá super bem, mas aí sempre há uma situaçãozinha que não está ajustada. E aí precisa ser conversado, precisa ser falado. Eu não sei se eu deixei, se passou alguma coisa, mas se alguém quiser fazer alguma pergunta. Priscila, Natana, Robson, alguém de vocês quer fazer alguma pergunta? Ficou alguma coisa que eu deixei em dúvida?
Podem abrir o microfone de vocês, se quiserem, erguer a mãozinha, eu estou aqui para ouvir. Não, tudo certo. Que bom. Eu espero que... Eu dei uma pincelada, tem muita coisa para falar sobre contrato sexual, mas, né, o nosso espaço aqui às vezes é pouco, então a gente eu procuro trazer, assim, um pouco mais de informação, e que esse pouco de informação, se eu puder ajudar a esclarecer algumas dúvidas, eu já fico feliz. Para a gente desmistificar, para a gente quebrar esses paradigmas, tirar esses preconceitos, esses tabus que foram colocados, né, na nossa cabeça e através da educação que a gente recebeu, não é fácil, gente. Não é assim, da noite para o dia. E por mais que pareça, né, simples, não é. Eu sei que não é. Porque eu também passo, né, sou ser humano, sou mulher, me relaciono, e é um aprendizado diário, viu? É um aprendizado diário. Essa comunicação, falar abertamente. Né? Nós, adultos, eu sempre falo, né? Sempre que eu começo uma aula, uma live, seja no início, no meio, no fim, eu sempre falo, sexo é uma brincadeira de adultos. E nós, adultos, temos que ter habilidades, capacidades de falar sobre a sexualidade de forma natural. Nós temos que ter capacidade de falar de vagina, de vulva, de pênis, de ânus, sem medo, sem vergonha. Né? Porque às vezes a gente não fala essas palavras, parece que são palavras assim, proibidas. Não pode falar vagina, a gente não pode falar vulva, a gente não pode falar pênis, a gente não pode falar ânus. Mas são partes do nosso corpo que às vezes ficam esquecidas. Boa noite, Sonia. Oi, boa noite, Robson. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem. Eu acabei chegando um pouco mais tarde, mas eu não sei se você chegou a abordar esse tema. Gostei bastante, estou gostando bastante da sua palestra. Eu só gostaria de saber assim, o quanto que as crenças pessoais de cada um, ou a criação familiar ou religiosa, ela influencia, né, no caso desse contrato ou na vida sexual das pessoas. Influencia 100%. Consegue? Infelizmente, ela influencia 100%. Por isso que a gente tem, né? Quanto mais informação nós temos, mais a gente vai desmistificando isso e quebrando essas crenças. Os nossos pais, veja bem, os nossos pais, eles fizeram o melhor que eles podiam pela gente, né? Eles nos deram aquilo que eles tinham. Muitos dos nossos pais, eu não sei qual a sua idade, mas os meus, por exemplo, eu estou na faixa dos 40 e tantos, receberam quase nenhuma, ou acho que nenhuma, educação sexual. E aí, o que eles passaram para a gente foi aquilo que eles aprenderam entre eles, com os amigos, né, às vezes dentro da própria religião, que é uma outra situação também, que a gente precisa trabalhar bastante, somente quando vem pacientes, né, que a religião ela traz uma carga muito pesada em relação à sexualidade, que tudo é proibido, pecado, imoral, né? Então, a gente também tem que tomar um cuidado em relação a isso. Mas, assim, eu falei isso lá no início, né? Cada um de nós, a gente recebe uma mochilinha emocional quando a gente nasce, e lá dentro dos nossos pais, eles vão colocando um monte de coisa. Então, nós nascemos dentro de um sistema, e a nossa parceira também tem o sistema da família dela. E quando a gente casa, a gente precisa criar o próprio sistema do casal, que é diferente do sistema que eu recebi, né? Que o homem recebeu lá na família dele, que a mulher recebeu na família dela. O casal precisa encontrar o seu próprio sistema.
E aí vem a questão, né, das crenças, dos tabus, dos preconceitos, no âmbito da sexualidade. Então, a gente tem muitos, e isso influencia totalmente na nossa vida, nos nossos relacionamentos. Como que eu trabalho isso? Conhecimento. Conhecimento. Quanto mais eu busco conhecimento, quanto mais eu me conheço, quanto mais eu me entendo, assim eu vou conseguir entender o outro e quanto eu estou aberto para isso também, né? Quanto eu quero mudar, quanto eu estou disposto a, a, a essa abertura em prol do meu casamento, do meu relacionamento. Também tem isso. Então, assim, hoje, posso te dizer que há uma abertura muito maior, as pessoas procuram muito mais, tem muito mais profissional especializado, né? Que nem, eu sou psicóloga também, mas eu sou especialista na área da sexologia. Hoje eu trabalho só com casais, atendo só a questão da sexualidade, né? Tanto individual como casal, porque eu me especializo nisso, eu já estudo a área da sexualidade há mais de 3 anos, e continuo estudando, porque agora que os estudos sobre a sexualidade humana está sendo desenvolvido, né, porque ela ficou muito tempo esquecida, principalmente a sexualidade feminina. Então, é conhecimento, é autoconhecimento. Se eu não consigo fazer isso sozinho, eu preciso buscar ajuda de profissionais que vão me ajudar. Entendeu? Então, assim, as crenças familiares, a educação que a gente recebeu, os padrões, né? A gente costuma repetir padrões das nossas famílias. E por mais errado que a gente ache, né? A gente fala assim, quando eu tiver a minha família, eu não vou ser igual minha mãe, eu não vou ser igual meu pai, eu vou tratar meus filhos diferente. E aí, de repente, a gente se vê repetindo a mesma forma de educação, os mesmos padrões, porque está ali, embutido dentro da gente. Então, a gente tem que buscar conhecimento para quebrar esses padrões e falar, não, espera aí, eu não preciso mais repetir isso. Isso me serviu em algum momento da minha vida, mas agora não me serve mais. Eu falo, eu não tenho filhos e eu falo às vezes para as minhas amigas que têm, falo assim, olha, vocês podem preparar os filhos, principalmente quem tem filho adolescente, pode falar para elas que você vai falar um monte de coisa, mas que em algum momento elas vão precisar largar isso que você falou, que não vai ser útil para elas. E elas precisam saber o momento certo de largar essas informações, esse tipo de educação que você plantou aí, que não vai ser necessário mais. Porque Porque os nossos pais, eles fizeram o quê? Eles tentaram nos proteger, cuidar. Era a maneira, né, a forma de amar. E só que, às vezes, o que eles falaram para a gente, hoje não serve mais, eu sou adulta, eu cresci, estou construindo a minha família, eu não preciso mais ficar com aquela vozinha da minha mãe dizendo, tira a mão daí, fecha a perna, não senta desse jeito, né? Porque a minha mãe falava isso. E aí a gente cresce cheia de medo, de tabu, de coisa. Sexo é proibido, é feio, é imoral. E o homem também, né? Ele acha, o homem é educado para ser o garanhão, para procriar, para pegar todo mundo. Ninguém está interessado se ele quer, se ele não quer, se o que ele está sentindo também. Há uma pressão muito grande em cima do homem, nesse sentido também. E hoje ele está se sentindo bem cobrado, porque ele, com essa libertação da mulher, ela está mais aberta, ela está buscando mais conhecimento sobre ela, sobre o corpo dela, se permitindo sentir prazer, porque a mulher não se permitia sentir prazer, então agora ela se permite sentir prazer, então, claro, ela vai cobrar mais esse parceiro. E aquele homem que ele tinha lá, cumpriu o papel dele de marido, que achava que sexo era só penetração, está por fora.
vai ficar para trás. Precisa acompanhar essa mulher que despertou. Né? Então, assim, não é fácil, gente, eu sei que não é fácil, é uma conquista, é um passo a passo, um step by step, entendeu? É diariamente, é uma escolha diária. Mas não é impossível, e não é tão difícil assim, basta querer. Basta estar envolvido, ter amor, que as coisas vão fluindo, entendeu? Mas, enfim, Robson, eu falo demais, eu não sei se eu respondi a sua pergunta. Ela respondeu sim, respondeu sim. E muito bom, obrigado, viu? Eu que agradeço. Obrigada pela participação. Eu, a cada 15 dias, eu procuro estar aqui dando uma aula informativa, trazendo um pouco de conteúdo. E, enfim, estou aqui à disposição. Qualquer dúvida, qualquer coisa, é só me procurar que eu estou sempre à disposição aí para esclarecer qualquer situação. Tá bom? Obrigada pela aula de hoje, gente. Foi um prazer estar com vocês. Deixa eu abrir aqui. Ok. Eu vou fazer uma fotinha, porque eu gosto de divulgar isso. Não se preocupe que eu ponho a foto de vocês bem pequenininha, ninguém aparece, ninguém é identificado, tá? É só para divulgar o meu trabalho, né? Vocês sabem que a gente trabalha com internet, precisa estar movimentando. Ah, a moça apareceu, vou tirar aqui. Tá de roupão, né? Ótimo. Fazer aula sobre sexualidade de roupão, já sai da aula, já vai praticar, né? Ah, sim, é bom. Deixa eu tirar outra fotinho. Mas essa hora está frio aí no Brasil? Não, né? Agora está pegando calor, né? Frio vai começar aqui para mim. Começando a esquentar aqui. Ah, aqui está começando a ficar frio já. Começa a primavera hoje. As árvores aqui já estão começando a amarelar, as folhas começaram a cair. E vai uma estação linda, é uma estação lindíssima, lindíssima. Mas é incrível, as ruas viram um tapete colorido de folhas diferentes, de cores diferentes, fica muito bonito. Mas vai começando a ficar frio e aí é a parte chata da coisa. Mas tudo bem, faz parte do processo. Gente, muito obrigada. Deixa eu parar de gravar aqui. Deixa eu parar.